Muita gente acha curioso que no Japão, sendo um país tão desenvolvido, haja tantos postes de luz com fiação exposta nas ruas. Imaginem que nesta rua, que deve ter uns 300 metros, quantos prédios vocês acham que tem? O fato é que há muitos prédios, ok? O que acontece se o dono deste prédio, que tem uns 5 metros de largura, quiser vender o prédio e for preciso demolir? A companhia de eletricidade vai vir com um guindaste, em 5 minutos cortam o cabo e pronto, podem demolir o prédio, constroem o prédio novo e em 20 minutos colocam o cabo novo e o trabalho está feito. Mas por outro lado, se quisermos fazer tudo isso por baixo da terra, imaginem o orçamento que é para fazer isso, o tempo que leva, o fechamento das ruas. Além disso, ao demolir ou construir um prédio, o trabalho não será feito em 10 ou 15 minutos, como fazem as empresas. Portanto, eles são mantidos assim porque é mais eficiente dessa forma. Se uma grande empresa disser, vou comprar todos os prédios deste quarteirão, já é outra situação. Em avenidas grandes ou onde há shoppings, obviamente vocês não vão ver esse tipo de fiação, só em ruazinhas. Máquinas de venda automática, por que tem tantas? Porque é muito simples. Uma pessoa pode ligar para as empresas de máquinas de venda automática e dizer, tem um espaço ao lado do meu prédio, vocês podem colocar uma? Podem colocar uma máquina? E às vezes eles até podem te dar uma porcentagem das vendas por ceder o espaço. Há até pessoas que trabalham para essas empresas e o que fazem é entrar em contato, procurar lugares estratégicos onde não haja muitas máquinas de venda automática e oferecer ao dono do prédio. Sou da empresa tal, queremos colocar uma máquina de venda automática aí, pode ser? E é isso, eles fazem. E claro, isso chega em caminhões que vão e trocam as máquinas diariamente. Portanto, é um negócio muito bom, porque além disso, as máquinas de venda automática são um pouco mais caras do que o que você pagaria em um supermercado. Portanto, a margem de lucro é maior, vale a pena para as empresas. As lixeiras que existem na rua são apenas para garrafas recicláveis. Muita gente pergunta, por que não há lixeiras na rua? E tem gente que responde que foi por causa do atentado de 94 com gás sarin, o que em parte é verdade. Eles realmente retiraram as lixeiras públicas. Mas a realidade é essa. Hoje em dia, em casa, a gente precisa separar o lixo entre orgânico, queimáveis, papéis sujos, depois papéis como livros, revistas, jornais, garrafas de plástico, vidro, lata, plástico. Por outro lado, é claro, se a prefeitura coloca lixeiras públicas, as pessoas, por lógica, não vão separar o lixo. Portanto, é muito caro colocar lixeiras públicas, porque além disso vai ser preciso gente para classificar esse lixo e, claro, sem lixeira pública a cidade continua limpa do mesmo jeito. Portanto, as que se encontram nas ruas são apenas as de bebidas, porque as lixeiras que estão ao lado das máquinas de venda automática pertencem às empresas das máquinas, portanto, são privadas, não são da prefeitura. Que, claro, são feitos para incentivar a venda das bebidas. Isso, por exemplo, não são lixeiras comuns, são públicos, são da saída dos fundos do restaurante daqui. São casos muito específicos em que se pode encontrar lixeiras públicas. Há muitos lugares que dizem proibido fumar, como por exemplo aqui, que temos uma placa de não fumar e está cheio de bitucas de cigarro no chão. Supõe-se que a pessoa deve fumar em áreas designadas para fumantes, setores para fumantes, que às vezes são algumas lixeirinhas. Ali temos pessoas fumando e o fato é que não há setores para fumantes em todos os lugares. Portanto, o que o japonês faz quando quer fumar e não há um setor para fumantes? Ele entra nos becos e nos becos. As primeiras vítimas de receber bitucas de cigarro por todos os lados são os estacionamentos de carros. Ou seja, porque as pessoas fumam em um beco, não vai ser na entrada da casa de alguém ou na entrada de um negócio, de uma loja, mas sim em um lugar que não seja muito vigiado, por assim dizer, e que as pessoas não frequentem muito. E, portanto, as placas de proibido fumar nessa área são mais dos proprietários dos estacionamentos do que da prefeitura. Às vezes também colocam placas na rua, mas a prefeitura foca mais em colocar esses avisos em áreas movimentadas, avenidas. Agora, o fato de as placas de proibido fumar não terem sido colocadas pela prefeitura não significa que seja permitido fumar. Na verdade, não pode também, mas as pessoas fazem. É muito importante saber que, se houver um lugar com uma placa dizendo pode fumar, é justamente porque são izakayas, são tabernas. Muitos me dizem que se surpreendem por ser permitido fumar dentro dos estabelecimentos.
o mais certo, 100% seguro, é que essas pessoas tenham ido comer em um izakaya, que na verdade são lugares principalmente para beber, e por isso é permitido fumar. A linha amarela indica o caminho para deficientes visuais, portanto as linhas retas significam que é para seguir em frente. E quando são pontos é porque há uma interseção, digamos, é para virar ou atravessar a rua. Aqui, por exemplo, na beira das ruas está cheio e essa é uma sinalização que está em muitos lugares. Embora haja alguns trechos em que, se você prestar atenção, elas faltam. Nesse caso, com esse beco, só estão marcados os cantos, que são os lugares para atravessar, né? Mas se falamos de becos onde não há calçada, então simplesmente não há nenhuma sinalização. Acho que já mencionei antes, mas as cabines telefônicas ainda estão lá para casos de emergência. E além disso, porque custa mais caro removê-las do que mantê-las, para mantê-las basta que estejam conectadas e só. Outra coisa, guarda-chuva transparente para você. Que legal que no Japão tem desses. Não, porque isso ajuda muito, porque quando chove eu posso andar de bicicleta e consigo ver enquanto me protejo da água. Agora, teoricamente, não se deve andar de bicicleta com uma mão só. Além disso, já vi casos na televisão ou na internet de policiais que, quando chove, saem às ruas para avisar as pessoas para não andarem com uma mão só. Claro, se molhe todo, mas ande com segurança. Outra coisa é que o guarda-chuva é o produto mais roubado de todo o Japão. Aqui o guarda-chuva é algo barato, né? E quando chove, todo mundo compra seu guarda-chuva porque ninguém quer se molhar. Então sempre vale a pena. Melhor ir a uma loja de conveniência, a um 7-Eleven, um Family Mart, né? Aqueles de 24 horas que sempre tem guarda-chuva, você paga um pouquinho, leva o seu, e aí o que acontece? No fim, a casa fica cheia de guarda-chuvas, né? Por isso, às vezes, a gente pode até esquecer de propósito em alguns lugares. Às vezes, claro, deixamos o guarda-chuva na entrada de uma loja e ao sair ele já não está mais lá. Porque muita gente pode acabar pegando sem muita culpa, porque é um produto que não é muito valorizado, por assim dizer, como se fosse... Como guarda-chuvas comuns, as pessoas costumam levar, exceto se for colorido ou com desenho, pois assim ninguém mexe. Já os transparentes levam mesmo. Desses que são os mais baratos e que você tem que tomar cuidado, podem roubar muito fácil. Por outro lado, muitos dizem que aqui as bicicletas não têm cadeado e são fáceis de roubar. Dizem também que bicicletas são os itens mais roubados do Japão. Ultimamente aqui quase não roubam bicicletas. Por quê? Porque o cadeado está colocado. O que acontece é que não é tão visível, é isso aqui. Todas as bicicletas já vêm com um sistema de trava que, ao ser fechado, trava a roda e permite retirar a chave. Portanto, ninguém costuma colocar correntes grandes e prender em algum lugar. Simplesmente, se alguém em algum momento roubava, em uma época, talvez, eu acho que nos anos 80, 90, talvez acontecia muito, mas era algo que acontecia porque, por uma questão de que o Japão é seguro, as pessoas não tinham o costume de roubar. Por isso não usavam cadeado e talvez nem tivessem sistema de chave. Assim a pessoa pensa, estou com pressa, vou ao trabalho, pego uma bicicleta e deixo ela em qualquer lugar. Isso realmente poderia ter acontecido. Gente apressada pegava uma bicicleta, levava e depois deixava em algum lugar. E se pudesse, devolvia onde tinha pegado emprestada. Hoje isso quase não ocorre. Roubos de bicicletas são raros. Além disso, as bicicletas já têm uma espécie de placa que fica aqui, que é o número de registro, e quando você compra a bicicleta, ela já vem com esse registro policial, digamos. Portanto, se roubarem, você pode fazer um boletim de ocorrência. Porém, se você comprar pela internet, é sua responsabilidade registrá-la. Porque se não se roubarem, você perdeu. Mas claro, a questão do roubo de bicicleta é considerada algo que acontece muito porque, claro, muita gente, alguém pega a bicicleta emprestada, fazem o boletim de ocorrência na hora e depois recuperam. Mas a denúncia já foi feita. Portanto, muitos números foram registrados décadas atrás, né? Esta é uma loja que vende omiyage, né? Omiyage seria como um presente que vem em caixas com algum doce tradicional. Pode ser doce, pode ser salgado, mas vem poucas porções de coisas, como por exemplo, como mostra aqui, né? Que esta é uma caixa cheia de manchus, que seriam pãezinhos recheados com doce. E é muito típico que,
Quando alguém vai viajar para uma cidade, compre uma caixa de omiyage, de doces da região e leve como presente para os colegas de trabalho, para a família, para quem for. O que acontece é que isso é algo muito imposto culturalmente e meio que simplifica muito a questão do compromisso social que a gente tem no momento em que presenteia alguém. Veja, por exemplo, eu já mencionei antes que, por exemplo, a fruta, que muitas vezes é cara, que vem embalada de forma muito especial, é mais comum dar de presente do que consumir. Aqui pode ser mais para consumo próprio, porque tudo isso vem de forma muito informal, por assim dizer. Em alguns países isso é bem organizado, mas a fruta mais caprichada costuma ser assim como essa. Como essas uvas que vêm assim com toda aquela espuminha colorida e uvas muito bonitas e sai um pouco mais caro, isso é mais para presente. O que acontece é que os japoneses, em geral, quando precisam dar um presente assim, meio que por compromisso com alguém, costumam dar comida. Porque você não pode ficar dando para uma pessoa que não conhece tão bem roupa, sapato, ou vai viajar e trazer imãzinho e essas coisas. Mas é considerado muito mais nobre dar comida de presente, né? Porque você não está comprometendo ninguém. A pessoa come e pronto, acabou e não vai ficar para sempre com a lembrança das suas férias, ok? E por isso é muito mais comum presentear com doces. Quando alguém viaja, já vem em uma embalagem muito bonita. Além disso, no Japão existem muitos tipos de presentes que são muito mal vistos, especialmente, por exemplo, em casamentos ou para certas ocasiões especiais. Existem presentes que são inadequados. Por exemplo, para casamentos, as pessoas simplesmente dão dinheiro de presente. Quando você vai a uma festa de casamento, na entrada, na recepção, sempre tem pessoas de confiança dos noivos recebendo envelopes dos convidados. E todos têm que levar dinheiro, que normalmente deve ser em uma quantidade ímpar de notas. Porque, por exemplo, nota de 10 mil ienes, que é a maior, ou uma, ou 3, ou 5, ou 7, tanto faz. Mas tem que ser ímpar, porque se supõe que o dinheiro não deve ser dividido em dois. Porque, bom, é uma tradição de que sendo duas pessoas não se deve dividir as coisas, para contar tudo como um só, algo assim, né? Mas, por exemplo, é ruim dar tesouras, facas de presente, porque dizem que isso está relacionado a cortar a relação. E, olha, superstições que são meio bobas, mas enfim, as pessoas levam muito essas coisas em consideração. Porque o que acontece é que os japoneses, embora não sejam pessoas muito religiosas, são pessoas muito supersticiosas. E eles respeitam muito tudo o que envolve tradições de superstição, de boa sorte, de má sorte. Os japoneses acreditam muito no karma, que se você faz as coisas certas, coisas boas vão acontecer com você. Que se você faz coisas ruins, isso vai voltar para você. E é por isso também, é um pouco desse detalhe de porque os japoneses também são muito honrados, né? De que não cometem crimes, que não roubam em geral. Porque também vem por um lado da cultura, digamos. Além disso, sim, as leis também são rígidas. Bom, vamos parar para comer um pouco. Este é um restaurante chinês que tem uns macarrões, olha, enormes. É a primeira vez que como macarrão tão grosso, tão gostoso. Embora meio frio, né? Outros macarrões com molho. Agora, muita gente também pergunta, como é que os japoneses conseguem ser tão magros, sendo que tem tanta coisa para comer na rua? As coisas são muito boas, mas também o macarrão está meio frio. Não estou exatamente sem medo. A resposta é que não é a mesma coisa o que as pessoas comem fora de casa e o que comem em casa. Normalmente as comidas que você encontra na rua, em restaurantes e tudo mais, na maioria das vezes não são comidas que você prepararia em casa. Por exemplo, já me perguntaram se as pessoas fazem ramen caseiro ou sushi caseiro. A resposta é não. Porque o ramen é um prato que tem um preparo demorado, com muitas horas de cozimento, e nunca vai ficar tão bom quanto o ramen da esquina. E dá muito trabalho. E além disso, se a gente quiser fazer em casa, acaba saindo mais caro do que comprar pronto na esquina. Por outro lado, se a gente faz uma quantidade grande, tipo para 100 pessoas, aí sim compensa. Ou, por exemplo, o sushi. A graça dele é provar vários tipos de peças. E, portanto, para fazer em casa, você tem que comprar 4 tipos de peixe. E, obviamente, o sushi é algo que não vai ficar igual ao que um chefe profissional de sushi faz, né?
E as pessoas em casa comem coisas que não são tão comuns em restaurantes. É bem diferente. Bom, sei lá. Come mais sopa de miso, algum peixinho grelhado, tofu, natto, verduras, se come de forma mais saudável. E talvez em casa não seja tão comum que todos chantem arroz, porque é carboidrato e engorda um pouco mais. Muitos japoneses são de comer bem durante o dia, e à noite talvez não encher a barriga e comer o que se chama de tsumami, que são comidinhas de acompanhamento, pratos pequenos, tipo petiscos, e beber álcool. O microfone estava desligado e não percebi, mas acho que ouviram tudo. Outra questão é o hábito de ficar à mesa depois de comer. Já expliquei muitas vezes, mas em lugares onde você come no balcão, comida barata, rápida, não se deve ficar à mesa depois de comer. É um país que eu não recomendo muito por aí. Olha, a experiência com família, com bebês é complicada no Japão. Por quê? Para poder aproveitar a boa gastronomia japonesa, muitas vezes você tem que ir a lugares onde é mais comum ir sozinho, com um amigo ou em casal. E não em grupo, como nos restaurantes de ramen. Esses lugares são menos práticos para ir com bebês, pois geralmente só tem balcão. Existem também os restaurantes para famílias que aparecem ao buscar por Family Restaurant no Google Maps e são mais adequados para ir com bebês e crianças pequenas. Além disso, às vezes queremos descansar, né? E sentar um pouco mais. Em lugares como este, por exemplo, o costume é que se você termina de comer, você come devagar e tudo, mas vai embora. A menos que peça bebidas ou algo para beliscar, mas a mesa fica vazia sem nada para consumir. Quando já não há mais nada para consumir na mesa, e aí meio que te perguntam, quer mais alguma coisa para beber? Quer mais alguma coisa para beber? Como se já estivessem te apressando. Outro exemplo, os japoneses. Quão sociáveis eles são, sei lá, em um bar, por exemplo? Aí depende muito da sorte. Os japoneses não são muito de interromper pessoas de outras mesas. Porque justamente aqui se respeita muito a privacidade, o espaço pessoal e tudo isso. Estrangeiros viajando sozinhos podem tentar conversar com pessoas da mesa ao lado para socializar. E aí meio que te ignoram um pouco. Eles estão conversando entre si e não têm interesse em praticar inglês. Também podem estar em um grupo de bêbados. E ficam mais receptivos. E é muito engraçado porque muitas vezes aconteceu comigo de pessoas que vêm como turistas. Não, porque conheci japoneses outro dia em um bar, não sei o quê. E algo muito curioso é que os japoneses, quando estão entre si, tiram fotos com algum desconhecido. Alguém com quem não tem intimidade. Para garotas, é comum fazerem isso na foto. Elas cobrem o rosto, como se ficassem incomodadas por você ter uma foto delas, as garotas jovens. Talvez bonitas, é muito comum que façam assim. Nada, é só um detalhe. Não me refiro a todos os japoneses, apenas um detalhe. E bom, a explicação de por que usam bandejas é porque começou como uma espécie de formalidade. Por uma questão dos detalhes. A cultura japonesa tem essa coisa dos detalhes, para mostrar profissionalismo, para demonstrar, para não fazer contato direto com o cliente quando se recebe o dinheiro. E também é uma forma de manter as coisas organizadas, de colocar o dinheiro em uma bandeja e que esteja lá quando o cliente disser, ok, com isso eu vou pagar. Aí está todo o dinheiro e por isso a equipe costuma conferir o dinheiro na bandeja para garantir que não haja manuseio informal de dinheiro. Olha, nem todos os lugares têm isso, mas a maioria das lojas e restaurantes tem essa bandeja para o dinheiro. Bom, aqui, por exemplo, tem um parque, né? E tem aquelas escadas altas. E muita gente pergunta, como é o Japão em relação a pessoas em cadeira de rodas? Bom, a questão é que em Tóquio dá para circular bastante. Tem bastante caminho plano em Tóquio. Agora, lugares como Kyoto, por exemplo, amigos como o Jorge, que tem agência de turismo, eles fazem passeios em Kyoto. E dizem que pessoas em cadeira de rodas não podem fazer o passeio, porque são lugares muito perigosos, porque é muito íngreme, a descida é perigosa. Portanto, lugares montanhosos são muito complexos, mas Osaka é bastante plana. Tóquio é bastante plana. Mas claro, o que menos se pode visitar são, em muitos casos, templos, né? Porque há muitos templos em que a entrada, ou bom, talvez não a entrada, mas a parte principal por ali você sobe muitas escadas. E como são?
Construções muito antigas, não tem elevador, não tem como subir. E nesse parque, por exemplo, ali está a entrada principal com escada, mas ali do lado tem escadas rolantes e elevador para poder subir e visitar o resto do parque. O problema é que, como turistas, não sabemos disso. Olha, para pegar o transporte público, por exemplo, para pegar o ônibus, os ônibus têm um sistema para se abaixar. Eles colocam uma rampinha e o motorista do ônibus ajuda a pessoa a subir. E no caso do trem também, tem elevadores. Embora em alguns casos de algumas estações pequenas, pode ser que não tenham. Mas vamos, por exemplo, para essas escadas. Tem um elevador que neste momento está interditado por manutenção. Mas aqui tem outro elevador. Esse sim vai para o lado do parque. Aquele é para ir para a estação. Como turista, sempre precisamos procurar o elevador. Se você precisa levar alguém em cadeira de rodas, fica complicado. Outra coisa sobre os japoneses é que é muito comum que as pessoas não ajudem, que não sejam muito solidárias com os outros. É que justamente, por exemplo, especialmente se for gente que está trabalhando, fazendo seu trabalho, nunca se deve ajudá-la. Existem casos excepcionais. Por exemplo, uma vez eu queria vender várias coisas, mandei para vender para uma loja de segunda mão. Eles têm o serviço de ir até sua casa buscar as caixas. E eu tinha umas 8 caixas e nessa época eu morava no 3º andar, sem elevador. E o senhor que dirigia o caminhão tinha uns 50 e poucos anos. E claro, eu disse para ele: vou te ajudar. Quando assinei os papéis, ele disse: obrigado, não se preocupe, vou te ajudar a descer as coisas. E claro, porque se eu não ajudasse, coitado, aquele velho ia ficar com dor nas pernas e nos braços. Naquele dia ele ia se lembrar de mim, pelo resto da vida dele. Mas vamos ver. Justamente uma pessoa tropeça. Se você vê que é uma pessoa saudável, por exemplo, para alguém como eu em Buenos Aires, eu caio e aparece um cara que me ajuda a levantar. Isso é algo normal, algo muito comum. Mas no Japão, por exemplo, ninguém faria isso, porque é uma pessoa capaz. E as pessoas não querem ser o centro das atenções. E, portanto, na verdade, prefere que as pessoas não olhem para ela, que não a observem. Repito, depende muito do caso, mas se você vê que não é uma pessoa que realmente você acha que precisa de ajuda, as pessoas geralmente não vão ajudar. Foram várias curiosidades sobre o Japão, espero que tenha sido interessante. Até a próxima. Um abraço para você, sua família, seu bichinho e para o idiota. Tchau. Tchau. Cuidado, as meninas estão correndo.